Bom dia, pessoal do nono C matutino. Aqui é a Pro Paula Pedreira, de ensino religioso. Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Saudade de todos, viu? Que bom que vamos poder matar um pouco dessa saudade agora. Estou feliz em poder retomar esse contato, ainda que seja pelo meio virtual, né? Mas nesse momento difícil que nosso país e o mundo inteiro está vivendo, é o melhor a se fazer, né? O distanciamento social e os cuidados com a higiene ainda é o meio mais eficaz, de proteção contra esse inimigo invisível e muito perigoso que é o coronavírus, né? Bom, hoje, dia 23 de abril de 2020, estamos no nosso segundo dia de aulas virtuais no Senos, com um projeto que foi pensado e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de ajudar os alunos, né, no desenvolvimento das habilidades de aprendizagem nesse período de pandemia e também de promover a interação entre vocês, alunos, e nós, professores, direção, né, e gestão das escolas do nosso município. E na nossa primeira aula virtual de ensino religioso, trataremos de um tema importantíssimo nas nossas vidas, principalmente nessa hora de tantas incertezas, tanta preocupação, tanto medo que todos nós estamos atravessando com a contaminação pelo coronavírus. Iremos falar sobre essa palavra que é tão pequena no tamanho, mas tem uma significação enorme, que é fé, né? Vamos começar falando sobre a etimologia dessa palavra, fé. O que é etimologia? Etimologia é a origem da palavra, né? De onde é que essa palavra se originou, qual o significado dela, certo? Então, fé é uma palavra que vem do latim, eu não sei se pronuncia-se fides, né? Mas é como eu vou pronunciar aqui para vocês, que significa fidelidade. Portanto, ter fé não é apenas crer, mas ser fiel a Deus, ou seja, sintonizar-se com as leis divinas, fazer a vontade de Deus, fazer a sua vontade, né? Então, segundo aí o slide, a palavra fé é derivada do latim. Sua origem é o termo fidelitas, que significa adesão. Por sua vez, este se originou de fidelis, que significa fiel, e que derivou a palavra fides, que tem o significado de fé, no sentido de crença ou confiança, fidelidade. A mesma palavra fiel tem a palavra fiel tem a mesma etimologia. Fé, luz que não vejo, mas é ela que me guia. Fé é uma atitude, voltando aqui, é uma atitude de crer, confiar, acreditar, de firme convencimento. Pode estar ligada a razões ideológicas, emocionais, religiosas ou outra razão qualquer. A fé, então, é um sentimento de total crença, né, de confiança, de credibilidade, e que implica numa atitude contrária à dúvida e pode perpassar por razões ligadas tanto à ideia como às emoções ou à religiosidade das pessoas ou outras razões. A fé é um sentimento inato do homem, de sua destinação. É a consciência prodigiosa das faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio latente, mas que ele deve fazer germinar, crescer através da sua vontade divina. Então, a fé é um sentimento humano, né? Ela é humana. O ser humano já nasce com a fé. É um sentimento inato, natural do homem, de seu destino futuro. Ou seja, o homem tem a capacidade, tem a inteligência, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estágio latente. O que é que significa latente?
oculto, né? Primeiro, não aparente. A princípio, essa fé que o homem já nasce com ela não é uma fé tão aparente, não é visível, né? E que ao longo da vida, ela deve eclodir, ela deve surgir, aparecer, né? E crescer. Caso o homem demonstre vontade ativa, demonstre força, demonstre determinação. Ou seja, o homem de gênio inteligente que persegue a realização de um grande empreendimento, de um grande sonho, crendo no seu futuro celeste, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que ele pode e ele deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. A imagem que está nesse slide, por exemplo, ela foi escolhida para representar justamente isso. Essa fé como sentimento inato do homem, né? Aí a gente vê que tem uma terra, né, bastante sofrida, uma terra seca, provavelmente do nosso sertão nordestino. Aí tem a palavra fé, e é para a gente fazer uma comparação, né, entre o problema que a terra está enfrentando, a seca, as adversidades da vida, né, entre as dificuldades enfrentadas pela terra e as dificuldades também que a gente enfrenta ao longo da vida. E no meio dessas dificuldades brota essa planta aí, né? Que representa a fé. Então, é o brotar, o nascer da fé, que é um sentimento inato, né? Como eu já falei, do homem, um sentimento natural, instintivo do homem, diante das situações adversas, difíceis da vida. Então, no homem, essa fé é um sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe em seu íntimo, né? A princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem, que cresçam pela ação da sua vontade. Ela vai estar presente nos seres humanos desde a sua criação, né? A fé, mas vai necessitar ser desenvolvida. No princípio, nós apenas acreditamos. Depois, com o passar do tempo, nós compreendemos a fé e finalmente nós a vivenciamos. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria. Mateus 17, 20. Né? Então, essa aí é uma passagem bíblica onde Jesus diz. Depois eu explico a vocês. Deixa eu passar o próximo slide. Aí eu volto explicando. Qual é o poder da fé? Na passagem evangélica, Jesus Cristo quis que os seus discípulos refletissem na questão do poder da fé, mostrando o imenso potencial que esse sentimento tem para a criatura humana, quando pronuncia a memorável frase: a fé transporta montanhas. Então, nesse momento aí, Jesus, ele se debate acaba curando um homem que estava sendo atormentado por espíritos. E os seus discípulos, que poderiam ter salvado, questionam Jesus Cristo por que eles não conseguiram salvar o homem. E aí Jesus Cristo disse: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transportar-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis ensinar aos seus discípulos e a toda a humanidade que as montanhas, que a fé, ela pode transportar as montanhas. E essas montanhas são o quê? Está representada pelas dificuldades, as existências, a má vontade, né? São também os preconceitos, o egoísmo, a raiva, os vícios, enfim, tudo que há de ruim, né? Que são os obstáculos para o progresso da humanidade. E quando ele compara a fé, ele diz que a fé parece-se com um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Ele diz que o homem
é comparada quando a esse grão de mostarda, quando já é capaz de transportar montanhas. Mas se nós tivermos uma centelha só de fé, um pouquinho de fé, uma fé calma, uma fé confiante, serena, e soubermos aplicar essa pequena fé, todos esses montes, todos esses problemas, essas dificuldades podem ser lançadas ao mar, podem ser superadas. Basta para isso que tenhamos fé. Qual o poder da fé? A fé propicia a coragem para os enfrentamentos ante a certeza de se encontrar bem conduzido nos comportamentos que assumem. A fé robustece a esperança, ou seja, a fé fortalece a esperança, toda vez quando o desânimo ameaça sob justificativa de fundamento. A fé também promove a alegria de lutar, embora as circunstâncias não lhe apresentem favoráveis. A fé é motivação contínua para o prosseguimento nos esforços iniciados. Então, a fé, qual o poder que a fé tem? A fé nos dá essa coragem, né, para enfrentarmos as dificuldades que a vida nos coloca, né? A fé fortalece nossa esperança, nossas lutas e nos dá alegria e motivações para continuarmos lutando e vivendo. É esse o poder da fé. A fé transporta a montanha. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A esperança e a caridade são resultantes da fé. A fé desperta todos os sentimentos nobres que conduzem o homem para o bem e é a base de sua regeneração. É preciso que essa base seja forte e durável para que tudo o que se construa sobre ela não possa ser abalado. Cláudio Tiplin, julho de 2010. Então, a fé, além de nos fortalecer, como já havia falado, de alimentar a nossa esperança, ela deve ser um motor, um motorzinho que nos impulsiona a praticar o bem, né? A sermos pessoas caridosas, a termos empatia com o outro, né? A estender a mão para o outro, para ver como que o outro está precisando de um apoio, precisando de uma ajuda. Então, a fé desperta esses sentimentos bons no ser humano, né? E a gente tem Jesus como verdadeiro exemplo de coisas boas, né? Jesus que realizou tantos milagres através da fé. Curou cegos, curou paralíticos, expulsou espíritos maus e mostrou que os homens poderiam realizar esses milagres pela sua vontade apenas e pela certeza que a fé proporciona verdadeiros milagres, né? Aqui a gente tem um desenhozinho representando justamente essas montanhas, né? Que representam as dificuldades da vida, como preconceitos, egoísmo, fanatismo, paixões, né? Que se transformam em resistência. E a gente vê ali o bonequinho com preso pelo pé, né? Essas montanhas prendendo, resistindo a ele a progredir, a seguir adiante, a seguir a vida. Já no outro bonequinho a gente tem aí um boneco com uma crescendo, né? Em ordem crescente, que significa a fé, a persistência, o persistir, o buscar, né? O buscar a energia necessária e recursos para passo a passo a gente ir ultrapassando os obstáculos da vida rumo à vitória, né? Rumo à nossa felicidade. Fé, base da regeneração. A fé sustenta a esperança e a caridade, agindo através de obras. Aí a gente percebe, né, nessa imagem aí, que tem dois rostos parecendo árvores. A primeira imagem a gente vê que a árvore está meio que seca, como se estivesse morrendo, e do outro lado a gente já vê a árvore, o rosto, né, já verdinho, o arco-íris e tudo mais. Do lado de cá, um lado sombrio, e do outro lado, o lado da fé e da esperança, né? Então, a fé
é a nossa base de regeneração, é o poder que nós temos de nos regenerar, né? De nos dar coragem, né? Para enfrentar tudo e recuperar e nos recuperarmos moralmente, espiritualmente, de nos refortalecer. Então, de que forma isso acontece, essa regeneração? A fé sustenta a nossa esperança, né? Sustenta a nossa esperança na vida, nas pessoas, a nossa esperança em Deus, sustenta nossas boas ações, né? A caridade, e por meio de obras realizadas em favor do nosso semelhante. Então, é a fé que se alia à humildade. É a fé que nos dá a esperança e a caridade, né? Que são os resultados dessa fé. Então, é o homem como um instrumento de Deus que pode se regenerar, né? Basta para isso ter fé. Nesse outro slide, a gente está vendo aí, está diante de uma dinâmica, né? Da dinâmica entre a fé e a vontade, agindo sobre a lei natural da vida. Então, diante dessa dinâmica, a fé, como força de espírito, ela se alia à vontade e acontecem os milagres, os prodígios da vida, os milagres de Deus. E resultam em quê? Na cura do ser que tem a fé. Então, aquele que tem a fé, tem a vontade e os milagres acontecem. Todos nós sonhamos ter uma vida de paz, uma vida que nos torne leves e felizes, né? E para isso é preciso ter fé. Aquela fé que nos faz saber que Deus está conosco e nos traz a certeza de que receberemos tudo o que precisamos, né? Mas como conseguir ter fé? Como conseguir a fé? Diante de tanta beleza, é certo que habita em nossos corações o desejo de fazer brilhar essa luz interior, de iluminar os nossos espíritos na direção divina. Mas o que é preciso fazer para consegui-la? Uma vez que o próprio Evangelho diz que a fé não se prescreve. Como em todas as virtudes, a fé é uma semente que devemos abrigar no terreno de nossos corações e fazê-la crescer e dar frutos. A fé move montanhas. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 14, 19. Bem, pessoal, nossa aula está chegando ao final, né? E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é a seguinte: alimentem a fé de vocês, busquem mais a Deus, principalmente nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Não desanimem, não baixem a cabeça, não percam as esperanças, tá? Lembrem-se sempre que aquele que tem fé, mas aquela fé sincera e verdadeira, aquela fé calma, humilde, nunca se desespera. A fé nos proporciona segurança, otimismo, e esperança e paciência. Tudo isso a fé nos faz sentir, pois nos desperta todos os sentimentos que nos conduzem para o bem. É o sentimento base para a regeneração dos nossos defeitos que guardamos na alma. Se tivermos fé na lei de Cristo, encontraremos forças para mover qualquer montanha. Tenham fé, tudo passa. Essa montanha irá, nós iremos remover, viu? É o recadinho que eu tenho para vocês hoje. Até a próxima aula. Abraços virtuais. Não tenham medo, tenham fé. Obrigada por nos assistir. E não podia deixar de falar isso, né?
fica em casa. Nada de sair para se divertir, viu? O momento agora é da gente estar se preocupando conosco, com a nossa família, tá? Fiquem em casa, estudem. Depois eu vou passar atividades aí no grupo. Beijos.